gente falou aqui já de restaurantes que já também não estão vendendo justamente bebidas destiladas por conta desses casos de contaminação, de intoxicação por metanol. Bom, e sobre esse assunto, a gente volta aí ao tema aqui no São Paulo Entre Nós. Recebemos por aqui o Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista e também secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo. Doutor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo e disposição para conversar conosco aqui na Band News FM. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes e amigos da Band News FM. Doutor, queria começar perguntando a situação agora em São Bernardo do Campo, a cidade que aparece aí com casos notificados de suspeita, suspeitas de morte também. Quais os números da cidade de São Bernardo, uma vez que a gente tem aqui na Grande São Paulo uma concentração desses casos? Nós temos em São Bernardo 13 casos. Desses 13, 3 desses pacientes não eram residentes na cidade, no município, estavam sim nos arredores, na região, e foram trazidos pela gravidade para os nossos hospitais, e desses 4 vieram a falecer. Vieram já numa condição clínica bastante agravada, e isso fez com que não houvesse uma condição de acolhê-los de forma a salvá-los frente a uma intoxicação tão grave como é do metanol. Doutor, e o senhor também, aí como médico infectologista, qual o primeiro sinal de atenção, principalmente no momento que a gente tem aí esses relatos e muita dúvida no ar, né? Como identificar e diferenciar aquilo que é uma ressaca com aquilo que é uma intoxicação por metanol? Essa é uma pergunta muito interessante. A gente sabe que normalmente as pessoas acabam tomando os seus drinks e acabam tomando aqueles drinks. 1 ou 2 caipirinhas daquela mesma marca de vodka e, de repente, a gente acaba percebendo que a evolução no que tange a sintomas é muito diferente entre uma e outra quando a gente está falando de intoxicação. Qual que é? O indivíduo passa a ter um comprometimento maior, fala, nossa, eu não estou legal, eu nunca estive assim, quer dizer, eu não estou igual eu estaria numa condição normal. Ao mesmo tempo, a presença de náuseas, vontade de vomitar e os próprios vômitos são marcas que acabam mostrando esse sinal de agressão do metanol. Mas tem uma característica que essa também é um outro dado importante que deve ser levado em conta, que é o fato das pessoas terem dores na barriga, dores abdominais do tipo cólica. E aí vem a pergunta, a gente já ouviu alguém em ressaca dizendo, olha, eu tive dores de barriga? Normalmente não. Então isso também é um outro sinal que faz a gente acender aquela luzinha de alarme e de alerta para que a gente possa procurar de forma muito precoce as unidades de saúde. Quando a gente fala unidade de saúde, não é para ir para uma unidade básica de saúde ou marcar com o médico na manhã do dia seguinte. É ir para um pronto-socorro, uma unidade de pronto atendimento, porque lá é instituído medidas que possam, primeiro, avaliar se aquilo pode ou não ser um caso suspeito. O caso suspeito vai ser aquele que teve todos esses sintomas associado à ingesta de álcool, especialmente de produtos destilados. É isso que vai trazer, então, a conotação de caso suspeito. Se evoluir de forma muito desfavorável, de forma rápida, isso era, logicamente, um caso altamente suspeito e as investigações acabam sequenciadas. Lembrando que aquela turvação da vista, ou seja, manchas na nossa visão, assim como a perda da visão, que pode ser transitória ou definitiva, ela pode sim acontecer, mas de forma mais tardia. Então, quanto antes pudesse estabelecer a ida a um pronto-socorro, antes são introduzidas medidas no sentido de reverter essa toxicidade, porque lá, numa unidade hospitalar, existe a possibilidade de nós usarmos o antídoto. E o antídoto está disponível nos hospitais públicos e privados, que é o etanol, que é
um álcool a 99% usado em diluição com soro glicosado, dando a segurança de não progredir os danos instalados. Então, quanto antes as pessoas procurarem essas unidades de saúde, antes elas passam a ser assistidas e acolhidas, e esses danos deixam de ocorrer, e o evento mais trágico, que é a morte, pode ser prevenido. Eu tô pensando aqui já num outro cenário, né? Quantas e quantas pessoas acordam de ressaca no dia seguinte? E aí, quantas e quantas pessoas vão se confundir a partir de agora e vão ficar com receio? O sistema, e aí o senhor pode responder, obviamente, por São Bernardo do Campo, né? O senhor é secretário municipal de São Bernardo do Campo. O sistema está preparado para, de repente, começar a receber mais pacientes que tomara estejam apenas de ressaca, mas que vão acabar procurando pelo sistema de saúde? A gente entende que toda vez que algo acontece nesse sentido, as pessoas passam a ingerir bebidas alcoólicas de forma mais parcimoniosa, de forma geral, não de forma na sua totalidade. Mas é importante que as pessoas tenham essa observância de saberem como elas mesmas que fazem o uso de bebidas alcoólicas se comportam frente a um determinado drink que costumeiramente, como disse, acabaram ingerindo. É lógico que as nossas unidades hospitalares, nesse momento, estão amplamente abastecidas desse próprio etanol, e medidas poderão ser necessárias no sentido de aquisição de novos produtos, se assim for necessário. Mas, no momento, estamos, pelo menos falando em termos do município de São Bernardo do Campo, com a possibilidade, através das nossas unidades hospitalares, nós temos 140 unidades de leitos de terapia intensiva, assim como aparelhos de hemodiálise, enfim, que são absolutamente necessários nas formas mais tardias e graves. E, por outro lado, o dispositivo do etanol nas nossas farmácias. A gente pede para que as pessoas tenham consciência, mas nós também entendemos que as pessoas têm a necessidade, e a nossa fala é isso, vá de uma forma precoce para que nós possamos abortar uma evolução desfavorável já em momentos iniciais. É assim que a gente prefere. Doutor Jean, o Ministério da Saúde agora colocou a notificação desses casos de suspeita de metanol como uma recomendação aí para todas as equipes médicas, né? Depois desses casos que surgiram, manuais estão sendo feitos justamente para que as equipes possam identificar o mais rápido possível esses sintomas. O senhor hoje está à frente da Secretaria Municipal de São Bernardo do Campo, mas já esteve à frente também da Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu queria justamente pegar essa experiência do senhor para que a gente possa falar sobre justamente essas notificações. As equipes estão sendo treinadas para identificar esses sintomas, essas notificações estão sendo feitas, mas o que a gente está vendo é que uma dificuldade, talvez um pouco, na comunicação disso para o público. É porque a gente ainda está entendendo um pouco do que está acontecendo, é para não levar pânico para essas pessoas, é por uma dificuldade, às vezes, de uma notificação, o sistema que não atualiza todo momento, a toda hora. Existe um rito quando você tem a identificação de um determinado caso no município. Imediatamente, quando a autoridade médica ela coloca como um caso suspeito, imediatamente se abre, então, uma ficha de notificação que nós chamamos ficha de notificação compulsória. E ela era feita assim para Covid, ela era feita para dengue, aliás, continua sendo para Covid, para dengue, para AIDS, e dessa forma ela traz um substrato muito importante que é a ação tanto para o município e estado, para nós identificarmos o número de pessoas infectadas. Isso nós estamos dizendo e estamos diante de um problema de saúde pública. Então é fundamental que nós tenhamos o número de dados desse paciente ou desses pacientes comprometidos, e a informação vai gerar investigação. A investigação através dos nossos centros de vigilância sanitária, que fazem a inspeção naqueles locais onde aqueles produtos foram adquiridos, ou a sua garrafa
adquirida comercialmente ali, ou simplesmente o drink que foi degustado numa das suas mesas ou no balcão. Então, tudo isso ajuda, por um lado, a própria saúde no sentido de identificar quem são esses locais e, através das análises que são feitas nesses materiais, nessas garrafas que trazem algum questionamento duvidoso e, principalmente, a sua origem, que pode também ser duvidosa, elas passam e são destinadas à polícia científica para análise toxicológica. Por outro lado, do ponto de vista médico, isso é absolutamente importante, porque nós vamos poder entender que é uma determinada região que tem sido acometida ou são vários pontos. Foi exatamente essa documentação que mostrou aonde essas pessoas foram comprometidas no estado de São Paulo, por exemplo, em outras cidades. E isso ajuda a gente a saber ondas migratórias, porque o indivíduo pode se apresentar num determinado município com manifestações clínicas, mas ele adquiriu esse produto numa outra cidade. Então, a vigilância sanitária ela tende a seguir todos esses passos desses pacientes, garantindo que nós não tenhamos outros casos em concomitância, trazendo, portanto, a proteção à população de forma geral. Doutor, só para encerrar, uma dúvida frequente aqui dos nossos ouvintes, mensagens que chegam no WhatsApp da Band News FM, eles querem saber como o metanol pode ser identificado, como que o sistema de saúde pode ter a certeza de que há metanol. E eu já sei mais ou menos a resposta, então eu vou emendar uma segunda resposta. Em quanto tempo é possível identificar? Na verdade, ele tem a sua concentração muito rápida, a absorção ela acaba sendo rápida, tanto é que a partir da ingesta dessa bebida contaminada, algumas horas depois passa a ter manifestações. Mas, mesmo que eu tenha uma diminuição da sua quantidade no sangue, eu tenho ela eliminada de forma ativa na urina. Então, exames são feitos, que a gente chama de exames toxicológicos, que fazem a dosagem do metanol tanto no sangue quanto na urina e são encaminhados para laboratórios específicos que possam, então, fazer essa dosagem e trazerem essa resposta se esse indivíduo é simplesmente um suspeito e com exames negativos, portanto, ele é afastado da notificação, ou seja, é um caso que já está resolvido e não se trata de um caso de intoxicação. Ou se ele tem a positividade da presença do metanol do sangue e na urina, dando sim a confirmação, então deixou de ser um caso suspeito para se tratar de um caso definido e definitivo. E os resultados desses exames saem em questão de horas, né? Dependendo do laboratório em que eles forem encaminhados, nós estamos definindo o fluxo junto aqui com a Secretaria de Estado da Saúde, para que dessa maneira nós possamos ter uma velocidade no diagnóstico de uma forma muito mais rápida, muito mais célere, dando então essa resposta que é tão importante, tanto para os dados locais, para o município, para a comunidade, mas principalmente para as ações que devem ser tomadas de proteção à população. Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista e também secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo, que conversou conosco aqui no São Paulo Entre Nós. Obrigado, viu, doutor, pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima. Obrigado. Olha, eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês e parabenizar sempre o Grupo Bandeirantes pela utilidade pública, trazer informações objetivas, informações que não tragam pânico, mas sim a orientação que é tão importante. Obrigadão.